Beleza. Bom, vamos lá. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Juliano Medeiros. Eu vou fazer uma explanação aqui para você que está querendo fazer o dinheiro trabalhar para você, começar a entrar nesse universo do quão bom é fazer o dinheiro trabalhar para você, que uma coisa é você trabalhar pelo dinheiro. Para e pensa aí. Há quantos anos você continua numa rotina de você acorda cedo, vai para o trabalho, paga as contas, volta para casa, dorme, e amanhã é a mesma coisa. Acorda, trabalha, paga a conta e dorme. E fica simplesmente nessa rotina. Já parou para pensar que se um dia você, por um motivo de força maior, parar de trabalhar, você fica sem renda? Então, antes de acontecer isso, e vai acontecer isso em algum momento, né? E naturalmente a gente está falando de velhice, então, antes de acontecer isso, e você cair a ficha para entender que a aposentadoria sua não vai ser suficiente, uma coisa ideal seria você cavar um poço antes de você sentir sede. Então, aproveita a juventude, aproveita a saúde e faz uma coluna de ativos. O que a gente quer dizer com essa coluna de ativos? Né? Imagina aqui o seguinte, estou desenhando isso aqui, né? Eu vou colocar aqui de amarelo. Isso aqui é uma reserva que você está fazendo todos os meses. Então, você vai lá do seu salário, você pega um pouquinho e vai lá e coloca. E ao longo da sua vida, vamos imaginar aqui que você tenha guardado aí, por exemplo, tá? $200.000 ou R$ 200.000, né? Vamos facilitar aqui. Você guardou aqui R$ 200.000, ok? R$ 200.000. Então tá aí. Imagina que você consiga, desses R$ 200.000, você consiga aí ter um retorno aí de mais ou menos, tá? Vamos jogar aqui bem por baixo, de R$ 2.000 por mês. Vou chamar isso aqui de dividendos. Dividendos. O que são esses dividendos? Você continua com os $200.000 na conta, R$ 200.000 na conta, mas todos os meses te dá R$ 2.000. Agora, você imagina que você tem uma despesa mensal, né? Você tem os seus custos de vida, você tem lá os seus gastos mensais, que eu vou colocar aqui de vermelho, você gasta isso, e aí você, perdão, vermelho, tá? Você gasta isso aí, e você ganha de dividendos 2.000. Então você tem aqui os seus dividendos, R$ 2.000, mais a sua aposentadoria. Olha que legal. Todo mês você ganha mais e gasta menos. E isso é o padrão para alguém que quer ser livre financeiramente. A palavrinha riqueza não quer dizer com alguém que tem muita grana. Né? Você não pode associar riqueza com um cara que tem muito dinheiro. Você pode ganhar R$ 100.000 por mês. Mas para você ser pobre, você precisa gastar apenas 100.001 centavo. E aí sim, você já é pobre. Ok? Então o foco é fazer essa coluna de ativos trabalhar para você. E ao longo da vida, a gente vai pensando, né, cara, o que a gente vai fazer? Vamos investir em quê? Você vai ter conselhos aqui, conselhos ali. Eu, particularmente, por um bom período da minha vida, o que eu, Juliano, fiz, né? Eu fiz investimento aqui em previdência privada. Fiz investimento só um pouco, tá, galera? Tesouro direto. E também fiz investimento em imóveis. Vamos lá. Vamos falar aqui de previdência privada. Bom, eu estou colocando a minha grana. Quando eu falo colocar a minha grana, o meu dinheiro ou o seu dinheiro é reflexo de suor e trabalho. É reflexo de suor, trabalho e tempo. E o tempo você não recupera. Então você tem uma fase da vida que você vai conseguir ganhar dinheiro. A partir de um determinado período, é impossível você fazer dinheiro. Né? Todo mundo vai chegar aqui, o caso de ser velho. Então, pare e pensa, previdência privada é banco. Eu vou colocar dinheiro na mão de um banco para ele tomar conta desse dinheiro para mim. Será que é seguro? Ou o banco pode quebrar? Não, a maioria dos bancos que a gente conhece é seguro, Juliano. São grandes. Lembra lá o Lehman Brothers? Em 2008, ele quebrou. E junto com ele quebrar, foi a aposentadoria e dinheiro de muita gente. Tesouro direto? Bem, tesouro direto é você comprar títulos da dívida do governo.
é basicamente você financiar o crime, que o governo ele rouba dinheiro das pessoas de forma silenciosamente. Eu não sei se você conhecia, mas existe uma palavrinha chamada inflação. O que é inflação? Você pode relacionar a inflação com o aumento natural dos preços das mercadorias. Você vai, por exemplo, esse ano, você pega lá R$ 500 e vai ao supermercado. Aí você compra lá meio carrinho de compra, ou menos do que isso. Aí você começa a pensar, cara, ano passado, esses mesmos R$ 500 eu comprava mais coisas. O que aconteceu? Você perdeu o poder de compra. E a inflação é um método de governo. Eu vou repetir. Inflação é um método de governo, é um método de imposto de roubar as pessoas de forma silenciosa, que as pessoas não sabem o que é inflação. Elas acham que inflação é o preço, é o aumento de preço nas mercadorias. Acham que isso é uma coisa natural, mas não é. Bom, a inflação, o que é inflação? Inflação nada mais é que Estado, governos, jorrar dinheiro na economia. E quando a gente fala jorrar dinheiro, quer dizer que eles ligam a impressora deles, as impressoras mágicas, que hoje em dia essas impressoras nem precisam ser ligadas mesmo, pode ser só dar um enter no computador e você já transfere bilhões, trilhões de reais para o sistema e pronto, esse dinheiro vai para o mercado. O que acontece é o seguinte, você produzir mais dinheiro, você jogar mais dinheiro, isso não significa a riqueza de uma nação, a riqueza das pessoas. Você produz mais dinheiro, mas não tem mais nada sendo produzido. O que tem é mais dinheiro. E para você comprar essas outras coisas, agora você precisa de mais dinheiro, de mais daquele dinheiro para comprar essas mesmas coisas. Simplesmente isso. Ok? Bom, como a gente dá sempre um exemplo, salário, que todo mundo conhece, ele tem como derivativo, ele é derivativo de uma palavra sal. O sal já foi adotado como método de pagamento em Roma, ele já foi escasso em um período da humanidade, já foi escasso. Era a tecnologia, não existia uma tecnologia para extrair o sal do mar, então o sal era escasso. Só que era um bem de consumo alto, todo mundo queria sal. Servia tanto para cicatrização de machucados, como também para temperar comida, né? Então era maravilhoso o sal. E as pessoas adotavam o sal como método de pagamento. Em algum período da história, alguém descobriu uma maneira de tirar sal do mar. E o cara que descobriu isso é como se fosse uma alquimia. Ele descobriu a maneira de produzir ouro. Ele descobriu a maneira de produzir sal. E ele, como teve acesso a essa primeira informação, acesso a esse primeiro dinheiro, ele voltou para Roma e comprou tudo que pudesse comprar. Chegou uma hora que tinha tanto sal na economia, tanto sal no mercado, que as pessoas não queriam mais trocar boi, casa, roupa, trocar algum tipo de mercadoria por sal. Porque você imagina, antes eu trocaria a minha casa por 1 quilo de sal. Mas agora, como eu tenho sal abundante, não, cara, sal tem a beça. Nem se você me der 100 quilos, eu quero trocar a minha casa em sal. Me dá outra coisa. Então, inflação é isso. Da mesma forma que acontece o sal perder o valor de compra, é a mesma coisa com real. Ele vai continuar perdendo poder de compra ano após ano. O dólar vai perder poder de compra ano após ano. O euro, ele vai continuar perdendo poder de compra ano após ano. Isso é tão certo quanto a morte. O dólar é uma moeda de reserva mundial. O real não, cara. Real não é uma reserva, não é um dinheiro de reserva mundial. E só para você entender, depois dos réis, que era na época de Portugal ainda, que dominava aqui no Brasil, né? Depois que saiu de réis, nós já fizemos cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo, um tanto de coisa. Foram mais de 9 moedas diferentes. E por quê? Porque o governo ele vem gerando inflação ano após ano. E na medida que a moeda, o dinheiro, ele perde a confiança das pessoas, as pessoas não mais querem aquele dinheiro. O que é que o Estado faz? Vai lá e inventa um dinheiro novo, com as mesmas filosofias, com o mesmo ideal. E as pessoas não entendem que estão sendo roubadas. Então, se você que está vendo isso aqui não quer ser roubado silenciosamente, eu vou te falar o seguinte:
Quando você investe em alguma coisa, tá? Quando você compra alguma coisa, você vai guardar dinheiro. Você vai guardar dinheiro em previdência privada. Você concorda comigo que esse dinheiro que você está colocando é em real? E o que vai acontecer ao longo do tempo? O Estado vai comer o seu poder de compra. Ele vai corroer o seu poder de compra. Você está guardando em real. A mesma coisa é quando você faz em tesouro direto. A mesma coisa. Você está perdendo poder de compra. Imóveis. Não, imóvel até que é melhor, né? Sem sombra de dúvida. Imóvel disso aí é o melhor investimento que tem. Existe um fato de você investir dinheiro em ativos inflacionários, que vai corroer o seu poder de compra ano após ano. E existe a maneira também de você investir em ativos, deixa eu colocar aqui, deflacionários. E o que seriam esses ativos aqui deflacionários? Ativos deflacionários. O que são ativos deflacionários? São ativos que, ano após ano, eles só vão aumentando de preço. Para e pensa, se você mora em uma capital, que você está assistindo essa aqui agora, se você mora numa capital, ela não vai expandir mais para os lados. A tendência de capitais é crescer para cima. Por isso que a tendência dos imóveis, já que ela não vai expandir para os lados, a tendência do imóvel é só valorizar. Pensa lá, por exemplo, uma área nobre da sua cidade, ou como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, Leblon. Ali é uma área muito nobre. Tem muita gente que quer morar lá, mas não tem casa suficiente. Então, para você ir lá, você tem que pagar um preço bem melhor para fazer com que a pessoa desista de estar lá, saia de lá e vai morar em outro lugar, né? Leblon. Então, imóvel é um ativo deflacionário. Outros ativos deflacionários aqui que a gente pode acrescentar. Ouro. Se você pegar aí, por exemplo, na história, desde 1971, quando acabou o padrão ouro-dólar, finalizou o padrão ouro-dólar, uma onça de ouro estava valendo $35. Hoje, uma onça de ouro vale $1.960. O que aconteceu ao longo de 40 anos, mais ou menos? O preço do ouro valorizou e valorizou muito. E ele vai continuar valorizando, porque o ouro é um ativo deflacionário, porque é escasso. Não é todo mundo que pode ter ouro. Um outro ativo deflacionário, por exemplo, é a prata. Pega lá o gráfico da prata. Ano após ano, ele vem só aumentando de valor. Ok? Só aumentando de valor. Bom, e um outro ativo deflacionário, que é o que a gente trabalha, e que no qual nós somos apaixonados, é exatamente o Bitcoin. Bitcoin é um ativo escasso, é um ativo que é limitado, né? É escasso, são apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin, e ano após ano ele vem aumentando de preço. Esse ativo aqui, ele foi criado em 2009, dia 3 de janeiro de 2009. E ele começou valendo nada, começou a valer um pouco depois um centavo, $1, $10, $100, e hoje um Bitcoin está valendo $15.300 aproximadamente. $15.300. Um Bitcoin. Então, o que você comprava com um Bitcoin em 2009? Você comprava uma bala com um Bitcoin. Chegava no supermercado, eu quero comprar alguma coisa. O que você tem? Tem Bitcoin. O que dá para comprar com um Bitcoin? Uma bala. E hoje, você compra o que com Bitcoin? Você compra um carro no valor de mais ou menos R$80 mil. Olha como valorizou. Agora, tá caro Bitcoin? Diante do cenário que a gente visualiza hoje, tá barato. Pensa aí, né, em relação às eleições americanas, que acabou de acontecer, esse vídeo está sendo gravado aí dia 8 de novembro de 2020, as eleições acabou de acontecer, o Biden ganhou. Independente do governo ser esquerda ou de direita, os dois vão fazer cagada, tá? No final das contas, os dois eles são aliados. O que você tem que enxergar é que não é direita versus esquerda. E você tem que ter um lado. O que você tem que enxergar é que é o Estado versus o indivíduo, versus você. Então, o Estado ele vai continuar fazendo as cagadas que ele faz, ele vai continuar aumentando os gastos que ele tende a aumentar, e a única maneira de você se proteger de impostos, a única maneira de você se proteger contra da inflação é exatamente adquirindo ativos deflacionários. Ouro e prata é bom? É excelente.
Mas você pega a história aí, tanto em 1933 como em 1971, o governo dos Estados Unidos confiscou o ouro da população. Assim como fez o Collor e confiscou a poupança de todo mundo, em 1933 e 1971, o governo dos Estados Unidos, que é um governo que a gente considera liberal, né, ele confiscou o ouro da população. Eu, particularmente, eu desisti de ter ouro exatamente por causa disso aí, porque se o bicho pegar e eles tiverem que ir atrás das pessoas que têm ouro, eles vão atrás. Eles vão atrás. Uma coisa é que a maioria das pessoas que compram ouro, eles não compram ouro físico para guardar em casa. Eles deixam em uma empresa. E essa empresa é centralizada. E se algo é centralizado, o governo, como tem a força, ele tem as armas, ele vai lá e fala, ó, agora tudo isso aí é meu. O que, que você vai fazer? Nada. Não é verdade? É isso que acaba acontecendo. Então, a pergunta que a gente quer lançar para vocês aqui é o seguinte, tá? Uma pergunta para vocês pensarem. Eu, Juliano, depois quando eu tive contato com esse mercado de criptoativos, eu pensei só o seguinte, se eu soubesse do que eu sei hoje, já era para ser multimilionário. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu vou provar isso aqui para vocês. E o que a gente tem que entender não é chorar pelo leite derramado do que aconteceu pelo passado. Não, você tem que só aprender com o que passou, pelo passado, diante dos seus olhos, debaixo do seu nariz, e você deixou a oportunidade de passar. E entender que as coisas não melhoraram nada. O Estado não melhorou nada, cara. Pelo contrário, piorou. Como a gente está falando das eleições americanas aí, com o governo do Biden, a tendência é gastar mais ainda. É fazer mais cagada ainda. E pro Bitcoin, isso é excelente. Pro ouro, isso é fantástico. Entendeu? Então, ó, e se a pergunta é, a informação, você que está visualizando isso aqui agora, a informação que você não sabe, ela não vai te ajudar. A mesma coisa é um livro. O livro que você não lê, ele não vai te ajudar. Um vídeo que você não vê, ele não vai te ajudar. Um treinamento que você não participa, ele não vai te ajudar. Então, a primeira coisa é entender o seguinte, a informação, hoje nós vivemos uma era da informação. Se você tivesse um deslize de em 2009, pegar R$100 e comprar tudo em BTC, você teria aí aproximadamente 50 bitcoins. Você já teria muita grana hoje em dia, né? Muita grana. O que é 50 bitcoins? Você teria muito mais que 50 bitcoins. Se fosse $1, né? Você compraria 50 bitcoins. Você teria 500 bitcoins mais ou menos. Jogando aí que era 2 centavos o dólar. Acho que estava um pouco menos, né? Mas tá bom. R$2, $1. Bom, você teria aí 500 BTC, você estaria multimilionário. Só que a questão é, se por um motivo de sorte você tivesse comprado BTC em 2009, ou em 2010, ou em 2014, você teria vendido. Quando você tivesse visto que ele triplicou, que ele multiplicou por 10 de preço, você teria mantido ele na mão. Sem visão, sem informação, você fica a ver navio, você fica sem base nenhuma. Por isso que a informação é importante. Então, existe um cenário de coisas, gente, que é certo como a gente está falando. Tanto o dólar, como o euro, como o real, eles vão continuar perdendo valor ano após ano. E aqui você tem uma opção de investir em um ativo deflacionário, como é o caso do Bitcoin, e entender, isso aqui é só para dar uma ideia, né? Mas entender mais a fundo do porquê o Bitcoin vai chegar a $100 mil, não é R$100 mil, R$100 mil ele já está chegando. Por que ele vai chegar a $200 mil, vai chegar a $500 mil, vai chegar a $1 milhão? Isso é uma tendência, tá? Ainda mais agora, tá? Em 2020, que você tem dono do Twitter comprando $50 milhões em BTC, grandes fundos de investimento colocando uma grana pesada em Bitcoin, inclusive a PayPal, falando que, na notícia que saiu aí em outubro, falando que agora ela vai começar a aceitar Bitcoin nos seus métodos de pagamento. PayPal, cara. A PayPal tem 346 milhões de clientes. Você imagina como a demanda vai aumentar. E a demanda aumentando, a oferta do Bitcoin não é ilimitada. Ele é escasso. Para vocês terem uma ideia, até maio desse ano de 2020, se minerava, se encontrava
1.800 bitcoins por dia. Hoje são apenas 900 bitcoins por dia. Então, cada vez ele está mais escasso. E quem tem, como é o caso meu e como o caso dos alunos nossos, a maioria guarda Bitcoin. Eles não querem vender Bitcoin agora, porque sabe que o melhor ainda está por vir. Ok? Então, qual é a ideia que eu quero te passar aqui agora? A pergunta. Pega aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, essa planilha que eu posso disponibilizar essa planilha para vocês depois, tá? É só vocês me pedirem ela, ok? Bom, a pergunta é, e se você tivesse investido em Bitcoin a partir de 2015, ou a partir de 2014, ou a partir de 2018, tanto faz, ok? Olha para você ver. A coisa mais importante é entender o seguinte, que independente de você entender análise gráfica, sabe? Ah, tem o gráfico lá, não entenda aquele negócio, que sobe, que desce, tem umas linhas, tem umas zonas lá que o pessoal desenha, não entendo nada disso, Juliano, isso não é meu negócio. Tudo bem. O que eu quero que você entenda é que você tem que ter uma consistência de entender o fundamento. Como eu falei, tão certo quanto a morte é que o real, que o dólar e que qualquer outra moeda fiduciária, moeda estatal, vai continuar perdendo valor. Ok? Então, pega aqui uma base. Vamos pegar aqui uma ideia aqui. Ó. Imagina se você, a partir de 2015, não, vamos colocar aqui 2019, ok? Se você tivesse colocado aqui apenas R$ 200 por mês em Bitcoin. Então, deu lá dia 1º, comprou Bitcoin. Deu dia 1º de fevereiro, comprou Bitcoin. Aqui, ó, nessa planilha, eu coloquei aqui mês a mês o preço do Bitcoin. O preço de abertura de cada mês, ok? Por exemplo, em janeiro de 2019, ele abriu com $3.701. Em reais, isso aqui equivale a R$ 15.544. Em fevereiro, $3.434. Em aqui, ó, por exemplo, 2015, janeiro de 2015, $280. E a maioria do cenário aqui, ó, eu coloquei o dólar, como vocês podem ver aqui, ó, a R$ 4,20. Só a título de curiosidade. De 2015 até 2018, o máximo que o dólar chegou foi a 4,20. Então eu coloquei 4,20 aqui para tudo, ok? 4,20 aqui para tudo. Com exceção de 2020, que eu coloquei aqui R$ 5 o dólar, de média. Beleza? 2020. Então imagine que você tivesse colocado aí, por exemplo, então, janeiro de 2019, R$ 200 Bitcoin. Em fevereiro, mais R$ 200. E de fevereiro até dezembro, você colocou R$ 200. Beleza. Você teria colocado aí um total de R$ 2.400 em BTC. Você teria 0,0967 Bitcoins. E em 2020, você está seguindo o mesmo padrão. O mesmo padrão. Até março, até novembro desse ano. Ok? O preço de dezembro aqui a gente não sabe ainda. Especulei para a planilha deixar passar. Beleza. Então você teria investido aqui um total ó, de 2.400 mais 2.200, R$ 4.600 ao longo de 2019 e 2020. Você teria um total de 0,14429 BTC. Isso equivale em dólar $2.211 e em reais R$ 11.829,07. Você teria feito mais de 100% de lucro ao longo de 2019 e 2020. É um excelente investimento ou não? Independente de gráfico, cara, você está só fazendo pelo fundamento. Só pelo fundamento. Agora, imagina que desde 2015, eu vou falar aqui desde 2015, porque aqui foi o hábito meu que eu comecei a colocar a grana em BTC. Perdão, colocar a grana em previdência privada, em imóveis e tesouro direto. Ok? Só duzentinho, cara, só duzentinho. O que eu quero que você entenda é que o melhor ainda está por vir. Os estados, eles não reduziram os gastos, nada. Então, aí, ó, de 2015 para cá, são 6 anos, né? 6 anos. É um total de investimento aqui de 2.400. Aqui faltou 200. Uhum, tá, agora tá certo. Aqui também faltou 200? Não. Beleza. Aqui daria em torno aí de, vamos colocar 10 mil,
2.400 vezes 6 dá 12 mil. 12 mil, dá uns R$ 14.400, mais ou menos. Olha para você ver, gente. Com R$ 14.400, hoje você teria R$ 303.000 em dinheiro. R$ 303.000. Isso com Bitcoin valendo $15.324. Agora, o que eu quero te mostrar? Eu, Juliano, ao longo de quase 5 anos, 4 anos e meio, eu trabalhei com a indústria de cosméticos e perfumes. E, levando em consideração os meses que eu trabalhei, e eu fiz de lucro aproximadamente R$ 1 milhão em lucro, eu fiz uma média aí de mais ou menos R$ 21 mil por mês de lucro, ok? Essa era a minha média mensal. E a partir de 2014, eu já tive o hábito de fazer previdência privada, investir em imóveis. Hoje eu tenho 3 imóveis, 3. E desses 3 imóveis que eu tenho, eles valorizaram e hoje ele vale R$ 240 mil, que é exatamente o que eu investi em previdência privada, em imóveis e tesouro direto ao longo de 4 anos. Então eu colocava aqui, eu tinha um hábito, tá, galera? De colocar R$ 5 mil todos os meses nesse tipo de coisa. Previdência privada, que eu considero lixo hoje. Tesouro direto, que eu considero lixo também. E imóveis. Imóvel é bom, tá? Valorizou. For algo em torno de mais ou menos R$ 140 mil, hoje eles valem 240 mil. Valorizou 100 mil. Beleza. E se eu tivesse colocado em Bitcoin? Essa é a pergunta, né? E se eu tivesse colocado em Bitcoin? Então, olha, em 2015, eu teria aqui um total de, por exemplo, em janeiro, 4 Bitcoins. Em abril, eu teria 5,15 Bitcoins. No total do ano de 2015, eu teria 54 Bitcoins, investindo os mesmos R$ 60 mil que eu investi. É algo que eu fiz. Sabe aquele cara que vai para balada e toda semana ele gasta R$ 500? Imagina se ele parasse assim, cara, e se eu colocasse toda semana ou todo mês R$ 500 em vez de balada, colocar em Bitcoin? O que isso aqui poderia virar ao longo dos anos, né? A mesma coisa foi aqui, R$ 5 mil. No primeiro ano eu tinha comprado 54 Bitcoins. No segundo ano, 25 BTC, 25 Bitcoins. Aqui, ó, 2017, daria algo em torno de mais ou menos 6,66 Bitcoins, mesmo comprando ele a $20 mil, tá, galera? Que ele chegou a bater quase $20 mil. O que é importante destacar aqui? É a consistência, tá? É a consistência. Independente de análise gráfica, você investir pelo fundamento, porque é um ativo deflacionário. Então, ao longo desses 4 anos, aqui já foi 240 mil reais. 60 mil vezes 4, 240 mil. Eu não vou colocar esses anos aqui, não. Não vou colocar esses anos. Só esses 4 anos aí, galera, que passou. Então, eu teria um total de quanto em BTC? Olha aqui para vocês verem. Teria um total aqui, ó, de 88,97 bitcoins, quase 89 bitcoins. E ao invés de R$ 240 mil em patrimônio, eu teria 1.363.424 dólares em patrimônio. Que isso aqui, convertendo para reais, ao dólar 5,35, como vocês podem ver aqui, que ele caiu, daria um total de 7.294.319 reais e 56 centavos. Entenda, meu amigo, isso é um tipo de oportunidade que já passou diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, e a gente talvez estava pedindo, cara, o que eu posso investir para ganhar mais dinheiro? Será que se eu tivesse investido nisso aí, nesse período, será que se você tivesse investido nisso aí, neste período, você não estaria hoje livre financeiramente? Porque você imagina, você com essa grana toda na banca, na conta, como é que estaria essa autoestima? Para onde você estaria viajando? O que você estaria comendo? Onde você estaria morando? E quanto isso ia impactar seus familiares? Que eles vendo que você foi bem sucedido e ter consistência de ter um investimento, consistente no investimento deflacionário, eles não iriam fazer a mesma coisa. O que você tem que entender é o seguinte: essa planilha aqui, galera, está montada até 2020. E ainda nós temos 2021, 2022, 2023,
2024 e a projeção, tá? Existem vários dados técnicos para isso aí, que até hoje bateu. A projeção dos próximos 4 anos é o Bitcoin entre cair e subir, ele chegar na casa de 250 mil a 300 mil dólares nos próximos 4 anos. Aí eu te pergunto, isso aí for verdade? Não, mesmo que não chega nem aos 300 mil dólares, não, mas vamos imaginar que ele chega até 100 mil dólares. Cara, é muita grana. E se você está buscando independência financeira, liberdade financeira, mais conforto para você e para sua família, sem sombra de dúvida, isso aqui pode ser uma carta na manga. Como eu falei, uma coisa é certa: o real, o dólar e qualquer outra moeda estatal, elas irão continuar desmoronando, continuar desvalorizando no decorrer de um tempo, independente de um governo ser de direita ou de esquerda. O que você pode fazer em relação a isso? Nada. Você não controla o Estado. Agora, você pode controlar a sua vida. Você pode ter o seu banco na palma da sua mão. E aí, exatamente, é o Bitcoin. É você, seu banco. Sem intermediários. Você não precisa de uma terceira parte envolvida para comprar Bitcoin, para vender Bitcoin. E cada vez que passa, mais e mais pessoas aceitam Bitcoin. Falei aí do PayPal. Aqui no Brasil, as máquinas de pagamento da Cielo já aceita Bitcoin como método de pagamento. Então, é um mercado que só tende a crescer cada vez mais. E se você está procurando sair da rotina, sair da Matrix e se proteger da inflação, que as coisas, como eu falei, não vai melhorar, você pode melhorar em relação às coisas. Bacana? Então, ó, meu Instagram, galera, se vocês quiserem mais alguma informação, ou investe, ok? Fique à vontade em trocar mais informação com a gente. E qualquer coisa, nós estamos aí. Juliano Medeiros, forte abraço e até a próxima. Valeu!